Então vamos lá, dúvida na tela. A dúvida de hoje é a seguinte: muita coisa que acontece na Semana Santa, sabemos que vem de tradições católicas, como por exemplo, não comer carne, fazer jejuns, procissões, etc. Mas para os evangélicos, essas coisas também são válidas? Como os evangélicos enxergam a Semana Santa? Muito obrigado, querida irmã. Essa dúvida é muito interessante. Você sabe, como evangélico, o que significa essa Semana Santa? O que faz parte, que está na Bíblia e o que não está? Hoje nós vamos ver em detalhes. Todo evangélico precisa assistir esse vídeo, combinado? E você que me assiste agora, tem alguma pergunta da Bíblia? Aproveita, coloca aqui nos comentários. E toda semana eu seleciono dúvidas e tem vídeo novo aqui no canal, sempre de segunda a sexta, às 15 horas. Então, não tem motivo para você não participar da nossa comunidade. Embaixo desse vídeo tem um botãozinho inscrever-se. Faça a sua inscrição e dê uma passadinha aqui no canal todos os dias para fazer o seu estudo bíblico. Nós já temos mais de 600 vídeos publicados e toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Tudo gratuito aqui pelo YouTube. E se você ainda não me conhece, eu sou o presbítero André Sanches, sou autor desse canal, autor também do blog Esboçando Ideias, e a gente não começou hoje não, já tem mais de 10 anos, já vai para quase 15 anos que nós fazemos conteúdos aqui na internet para abençoar a vida de servos de Deus como você que amam estudar e se aprofundar na palavra do Senhor. Então vamos lá, eu convido você, vamos até a minha lousa de explicações, aprender mais desse tema. E se você gostar, considere deixar o seu like e deixe também um comentário para eu saber quem você é e também um pouquinho das suas opiniões. Esse comentário, essa discussão saudável é muito positiva para todos nós. Vamos lá então. Então vamos lá, texto na tela. Comecemos com Mateus capítulo 21, versículo 9, que diz o seguinte: as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, né? Está falando aqui das multidões ali em torno de Jesus Cristo, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Hosana, aquela expressão hebraica que significa salva-nos, né? E também é aqui nesse contexto também utilizado um pouco como expressão de louvor. Diz a multidão: bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. A famosa Semana Santa, muito falada, se inicia justamente com a entrada triunfal de Jesus Cristo ali na cidade de Jerusalém, onde o nosso Senhor Jesus ele entra montado em um jumentinho. Você vai lembrar bem dessa história. E ele é aclamado por multidões que estão ali com ramos nas mãos, ramos ali de plantas, e colocam também as suas roupas ali pelo chão para que o Senhor Jesus passe, louvando a Jesus, clamando a Deus pela salvação, pela intervenção do Senhor, com a expressão Hosana nas alturas. E quando que termina a Semana Santa? Termina com a famosa ressurreição do Senhor Jesus Cristo no domingo, chamado também de domingo de Páscoa. Então nós temos aqui o início da Semana Santa com a entrada triunfal de Jesus, e aí a Semana Santa ela vai acontecendo, e aí na narrativa, você pega a bíblica, Jesus ele vai ao templo, ele realiza curas, ele tem muitos embates com os religiosos, e tudo isso vai acontecendo até que ele é entregue, ele é crucificado e ele tem a sua ressurreição no domingo. Essa então a nossa Semana Santa, muito citada no nosso país, que é um país aí que tem muita influência, inclusive católica, não é verdade? Mas de fato, se a gente olhar para essa semana, muitos acontecimentos bíblicos que nós temos de fato na Bíblia, eles foram sendo incorporados à nossa cultura, por isso temos até feriado, não é verdade? E outros povos também seguem isso. No entanto, eles foram sendo misturados com mais um tanto de tradições e ainda misturados com questões de feriados e outras coisas dentro dos países. E aqui nós temos então um problema. Quando a gente mistura muita coisa, a gente acaba muitas vezes, e muitas pessoas cometem esse erro, se perdendo no que é realmente o essencial e bíblico. Então o cuidado aqui é não aceitarmos tudo o que é feito na Semana Santa e na Páscoa, sem avaliar isso dentro da Bíblia. O que é bíblico e o que não é bíblico? O que é correto e o que é incorreto? Por exemplo, não temos na Bíblia ordem de não comer carne. Você deve saber disso. Também não temos ordem de comer apenas
peixe, proteína de peixe nessa semana. E também não tem nenhum mandamento na Bíblia que mande você e eu fazermos jejuns aqui nessa Semana Santa. O que são essas coisas? São incorporações de tradições, ok? Então, essas obrigatoriedades, elas não estão dentro da palavra de Deus. Claro, não vou nem mencionar aqui questão de ovos de chocolate, que você já sabe bem que isso é uma criação do sistema comercial para conseguir lucrar também nesse período onde as pessoas têm ali um feriado, algum tempo a mais livre e outras coisas relacionadas a isso. Bom, o que a gente vai fazer agora? Eu vou mostrar para você o que tem de ordem dentro da Bíblia sobre Páscoa e Semana Santa. Vou explicar sobre Páscoa, sobre Semana Santa e depois vou explicar a visão dos evangélicos sobre Semana Santa. É uma heresia? Não é? O cristão deve fazer parte? Deve, fazer ali os elementos? Como que funciona isso? Vou explicar tudo até o final. Então fique até o final do vídeo para que o seu crescimento seja mais profundo, ok? Vamos lá então. Responda para mim esta pergunta. Onde na Bíblia você já leu ou já viu escrito onde manda comemorar Páscoa? Tem algum versículo da Bíblia que manda o cristão comemorar a Páscoa? Eu vou te explicar isso. Antes, um recado rápido para você. Você quer aprofundar mais o seu estudo da Bíblia inteirinha? Tem o sonho de conhecer toda a Bíblia em profundidade? Eu criei o curso Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa e vou te ensinar de Gênesis a Apocalipse em videoaula. Sim, eu mesmo, pessoalmente, fiz esses vídeos e vou te ensinar e ainda vou responder todas as suas dúvidas a respeito desses livros da Bíblia, desses textos, pelo WhatsApp de forma pessoal. Não é robô não, sou eu mesmo. E os meus alunos sabem, podem até dizer aí nos comentários. Se chegou esse momento para você no seu coração, embaixo desse vídeo você aciona aqui a área de comentários, vai abrir a área de comentários e no primeiro comentário fixado tem um link do nosso projeto. Lembrando que é um projeto também de ajuda a missões. Nós resolvemos então unir o útil ao agradável. Vamos estudar a Bíblia com profundidade, com amor no coração e ainda vamos ajudar missionários com esta obra, com este material. Acessa depois lá, dá uma olhadinha no material. Tem lá o meu zap também para você tirar as dúvidas que você tiver sobre este material. E claro, faça um mês para você ver se não vai transformar a forma como você entende a palavra de Deus. Voltando então ao nosso tema, a primeira coisa a pontuar é que não existe, observe bem, não existe na Bíblia uma ordem de Deus agora no tempo da graça, ou seja, após a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, não tem ordem de que os cristãos, os servos de Cristo, fizessem uma festa de comemoração da Páscoa e nem que tivessem uma Semana Santa. É isso mesmo, não tem ordenança sobre isso na Bíblia. Os cristãos, eles relembram o sacrifício do Senhor Jesus Cristo em uma ordenança, essa sim, a ceia do Senhor. Na ceia do Senhor nós temos esse relembrar, ela é uma ordenança, mas a Páscoa não. No entanto, quando a gente olha para a ceia, ela é mais focada na morte, para relembrar o derramamento do sangue do Senhor Jesus Cristo, do seu corpo entregue no nosso lugar. E também tem outro detalhe interessante. Não temos também, dentro da Bíblia, proibição. Ou seja, você não vai encontrar ali dizendo que, olha, quem comemora a Páscoa, o sacrifício de Cristo, é uma heresia. Não tem nem mandando e nem desmandando. Isso é interessante a gente observar. Então, não tem essa proibição de comemorar o que Jesus Cristo fez na cruz. Não pode ou não tem uma proibição de comemoração do triunfo dele na ressurreição e também da vitória sobre a morte. Não tem nenhuma proibição da gente comemorar essas coisas. Assim, biblicamente, não temos um erro na comemoração desses acontecimentos. Eu já conversei com pessoas mais assim, drásticas, vamos dizer, que não pode, é proibido porque a Bíblia não manda fazer. Mas não temos isso, ok? Não manda e não desmanda também. São pontos esses, as comemorações sobre o que Cristo fez, centrais para a fé cristã. Então, não temos um erro. Mas veja, por que não é errado fazer essa comemoração se a Bíblia não manda comemorar? Eu vou te explicar aqui por que o cristão ele pode sim comemorar
a Semana Santa e a Páscoa do jeito certo, que eu vou explicar daqui a pouquinho, mesmo a Bíblia não mandando ele fazer isso. Nós vamos ver agora que existe na Páscoa cristã uma continuidade da comemoração das libertações que Deus começou a fazer no Velho Testamento. Olha só, a Páscoa judaica ordenada por Deus tinha um status de comemoração perpétua. Aliás, se você tem dúvidas sobre Páscoa judaica, Páscoa cristã, eu vou deixar um vídeo que eu fiz a respeito das duas Páscoas no final desse estudo. Você pode assistir depois para ampliar o seu conhecimento. Lá onde Deus ordena a comemoração da Páscoa judaica, ela tem o status de perpétua, ou seja, para sempre. Observe Êxodo 12:14. Este dia vos será por memorial, ou seja, para relembrar. E o celebrareis, então está dizendo aqui para comemorar, para fazer festa, como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo, ou seja, uma coisa para sempre. Sendo assim, não é difícil de imaginar que os primeiros cristãos que estavam ali ainda próximo dos apóstolos que tiveram contato com Jesus Cristo, usassem essa data, ou seja, a data próxima, ou em que era feita, melhor dizendo, a Páscoa judaica, usassem ela para comemorar a outra libertação que Deus realizou através de Cristo, a libertação dos pecados, realizada então pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando a gente olha dentro da Bíblia como um todo, existe uma continuidade e uma ligação dessas duas comemorações e desses dois fatos onde Deus interveio na história humana trazendo libertação. Deus libertou lá no passado da escravidão física, ali que o povo de Israel viveu no Egito. E através de Jesus Cristo, Deus fez uma libertação total, não somente física, mas também espiritual do pecado. O ser humano em Cristo Jesus agora é totalmente livre, liberto, salvo, justificado. Isso não é motivo de uma grande festa, queridos irmãos? Então veja, o cristão evangélico, ele não erra quando ele comemora a Páscoa do Senhor. Evidentemente, a correta. Qual é a correta, presbítero? É aquela que tem foco no sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário e na sua vitória, ressurgindo então ao terceiro dia, onde ele vence a morte e traz a salvação e traz a libertação a todo o seu povo. Mas como que os evangélicos veem, além da Páscoa, essa semana chamada ali, principalmente dentro da tradição católica, de Semana Santa? Vamos ver a partir de agora. Como o evangélico vê, então, a Semana Santa? Vejamos em detalhes. Para o evangélico, a Semana Santa e a Páscoa são o que a Bíblia diz que são. Então é importante a gente entender isso. Geralmente o evangélico ele tem um foco maior na Páscoa. E essa semana é uma semana também especial que marca muitos acontecimentos ali da trajetória do Senhor Jesus Cristo. Por isso, ele olha o evangélico no que a Bíblia diz sobre esse tema. É então uma semana do quê? De reflexão, de louvor, de gratidão. Por quê? Porque o foco do evangélico, ele é em Cristo. O foco do evangélico não está em tradição, não está em ordenanças, mas no Cristo que nessa semana se pavimentou ou pavimentou o caminho para a cruz. Não existe na visão evangélica qualquer exigência de observância de rituais nessa semana. Não, você não precisa observar nenhum ritual. Não existe obrigatoriedade de fazer jejum ou somente de comer carne dentro desse jejum de se abster da carne e comer somente peixe. Nada desse tipo é bíblico, é ordem bíblica. A pessoa tem liberdade de fazer? Tem. Se ela quer fazer um jejum, é entre ela e Deus. Mas isso não é colocado para a comunidade cristã evangélica como uma ordenância, ritual, obrigação. Não existe, inclusive, nem mesmo a obrigatoriedade de você comemorar tudo isso, fazendo rituais. Nem mesmo a Páscoa, como vimos, tem uma ordem para ser feita uma festa. É claro que
essa Páscoa que nós comemoramos, a gente faz bem em comemorar, mas não é uma ordenança. Por isso, nenhum evangélico vai apontar o dedo no rosto do outro e falar: você tem obrigação de fazer essas comemorações, ok? Você tem que fazer algum ritual. Não, porque isso é totalmente livre. O que geralmente temos nas igrejas evangélicas são celebrações, cultos a Deus, relembrando o maior ato de amor já realizado. Isso aqui é culto, é coisa que já se faz o ano todo, mas de uma forma mais especial nesse ano se relembra o sacrifício de Cristo, melhor, nessa época, nessa semana. Algumas igrejas, por exemplo, aqui na minha igreja, nós fazemos a Santa Ceia do Senhor nessas celebrações, o que é muito apropriado para mim, na minha opinião, para lembrar o que Cristo fez em nosso lugar. Porém, o ponto alto da Semana Santa para os evangélicos é, de fato, o domingo, pois ali temos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que venceu a morte, o que marcou demais a igreja primitiva, fazendo com que ela passasse a se reunir de forma mais organizada no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo. A igreja primitiva utilizou o domingo para suas reuniões, para suas celebrações, como forma de honrar o que Cristo fez. Por isso, as igrejas evangélicas, pelo menos a maioria, nesse domingo, costuma fazer um culto de festa, mais focado para a Páscoa, glorificando a Deus pela vitória do Senhor Jesus Cristo, que é também a vitória de toda a igreja do Senhor. Algumas igrejas também fazem encenações, corais cantando louvores com letras apropriadas ao momento. Esses já são aspectos mais locais de cada igreja, mas muitas fazem esse tipo de coisa. Não é obrigatório, mas, a meu ver, é muito bonito e muito apropriado. Acho muito positivo, inclusive, que essas comemorações aconteçam, pois elas movimentam a nossa agenda. A gente sai um pouquinho da rotina e isso é muito bom para o nosso coração e nos ajudam a trazer à memória fatos importantes e que são basilares à nossa fé, como este da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus, que fez tudo isso para nos salvar da maldição do pecado. É muito gostoso relembrar, cair em si, sair da rotina e da correria e voltar a nossa mente e coração para este dia, para esta semana que aconteceu na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Como o próprio apóstolo Paulo bem disse em 1 Coríntios 15:14, se Cristo não ressuscitou, é vã, ou seja, não tem sentido nenhum. É uma coisa vazia a nossa pregação e é vazia também a nossa fé. Por quê? Porque a base da nossa fé é a vitória do Senhor Jesus Cristo na cruz para nos salvar. Por isso a Páscoa é a data mais importante para os verdadeiros cristãos. Não por qualquer obrigação ou por obrigatoriedade de lei, mas por amor livre ao nosso Senhor e reconhecimento por tudo aquilo que Ele fez por nós. Então, basicamente é assim que o evangélico vê. E claro, para você aprofundar ainda mais o seu estudo bíblico, lembre-se, passe aqui, primeiro comentário fixado, tenha mais detalhes na nossa página do nosso curso Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa. E agora o vídeo que eu prometi a você, por que existem duas Páscoas na Bíblia? Descubra a verdadeira razão por trás disso. Está tudo explicado para você nesse próximo vídeo. Até o próximo. Fica com Jesus.